bagagem, que não vai ser possível mostrar, mas os dados que se colocam aqui, todos eles teve um comprometimento e envolvimento do Instituto Miracema. Bom, nós colocamos assim, né, em verde e preto fundo, porque isso tem a ver com o nosso debate de hoje. Bom, como também temos, a Miracema nasceu de uma RPPN, que é o mesmo nome, nós temos uma dificuldade muito grande com a RPPN, Conselho Nacional de Alpinistas, e o que nos chama muita atenção é que essa é a primeira RPPN criada pelo Estado, né, e também será a primeira a ser desafetada em uma parte. Inclusive, o relatório já diz que já foi encaminhado para ser e a SEMA concordou desafetada. Bom, ela não é uma desafetação para a utilidade pública, nem para interesse social. Né? Ela é para obrigar apenas uma fábrica de celulares. Quem não sabe, a EPPN é reserva particular do patrimônio nacional que está dentro do Sistema Estadual de Unidade de Conservação e dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ela equivale, no seu uso, a um parque nacional. Tá? Mas só que ela é de uso particular, né? Quer dizer, de propriedade particular, seja no CNPJ, seja no CPF, de caráter perpétuo. Bom, eu gostaria de mostrar alguns dados do Explica desafetar. Explica desafetar. Desafetar é dizer esse pedaço não é mais unidade de conservação. Excluir. Bom, então, com esse histórico todo que eu falei, eu já estava naquele momento na revista da CRBio, onde nós já estávamos tratando uma Assembleia Legislativa sobre uma lei para criar unidades particulares, né, IPPNs pelo Estado. Então, saiu uma reportagem, casualmente, agora também sou conselheiro do CRBio, eu estava anunciando e li essa reportagem que me fez ter uma prova do que eu vou falar. Então, outra é a Docine também, colocando que Barra do Ribeiro, né, eles estavam, os indígenas já estavam com um grupo de trabalho para que fosse na ponta do currículo, fosse também uma terra indígena. Bom, aí eu coloquei uma cronologia dos fatos, né? Em 2008, nós temos um PL que cria um GT sobre IPPs estaduais. Essa que eu vou para a revista RG. Em 2008, nós temos um grupo técnico formado para realizar estudos necessários de identificação e delimitação de terra indígena, a ponta da formiga. Em 2009, tem um decreto que cria, então não é uma lei, é uma criação por decreto de RPP no Estado. Veja, a diferença de um ano, né, estavam os indígenas, e eu acompanhei isso pelo Comitê Estadual da Realidade do Estado também, e em 2010, então, se cria essa RPPN. Bom, como toda RPPN, ela tem atributos que merecem ser protegidos, merecem ser conservados. Então, nosso espanto, então, agora, não poderia ser terra indígena, foi uma unidade de conservação, e agora uma parte da unidade de conservação nem para terra indígena e nem para conservação. Bom, dentro, eu vou passando aí, posso passar um tempo. Então, as unidades de conservação, o próprio relatório nos mostra, eles fazem uma conexão com a RPPN, né? Essa foi ser desafetada, uma parte, é uma pequena parte, mas ela vai criar um rompimento ali. E todas elas são da Mata Atlântica, né? Porque elas estão num ecossistema próximo da área de influência, né? Hídrica e do Guaíba e ao dos Patos. Então, a gente tem uma vegetação mesmo que seja com areia, a parte de restinga, ela é um ecossistema associado à Mata Atlântica. Além da floresta que também fica ali. Bom, eu fiz um quadro resumo, então, os impactos na fauna e a síntese interpretativa é a implantação concentra, na parte de implantação, ela vai concentrar os impactos mais intensos, especialmente pela perda de água, mortalidade e alterações hidrológicas. Na operação, na fase de operação, os efeitos vão se tornar crônicos, contínuos, exigindo monitoramento permanente e controle ambiental. Isso fica muito claro, inclusive, depois dessas espécies que vão ter que sair dali, seja por deslocamento passivo, elas vão embora, né, porque elas querem, elas estão enxotadas de alguma maneira, o ambiente não é mais o mesmo, e elas vão invadir territórios de outras espécies, ou da mesma espécie, talvez em competição naquela sobrevivência. Isso tem que ser monitorado, eles colocam na resposta da Câmara da Serra, que eles vão ter que monitorar isso. Né? Como não sei.
sabe o que tinha antes, o que vai ter depois e como é a relação entre essas espécies que estão entrando e as que estão lá. E no planejamento e desativação apresentam impactos reduzidos, mas são essenciais para a prevenção, recuperação e gestão ambiental. Nós já vimos esse filme em algumas termoelétricas. Bom, aqui, só para resumir, são 10 espécies ameaçadas de extinção, com ênfase distribuídos, são os peixes anuais, né, que eles ficam ali, tem todo um ciclo bem diferenciado, né, de hipótese, bem interessante, e tem espécies ameaçadas desses peixes anuais. Nós temos maracajá, tem 10 espécies ameaçadas. Mas aqui eu não fico preocupado com as espécies ameaçadas, gente, porque não é só a espécie ameaçada que faz o planeta, né? Nós temos toda uma cadeia, toda uma teia alimentar que todos precisam de todos, né? E nós, inclusive, desses animais. Então é muito preocupante que tratem de uma maneira muito rasa, né? Nós vamos fazer isso, os animais vão para lá e vão para cá, num lugar que é para ser totalmente um lugar de conservação. Bom, algumas observações em relação àquele resumo, né? Então, nós, por exemplo, temos espécies ameaçadas tanto na água quanto na empresa direta. Foca na mitigação dos danos, sem explorar o cenário da não implementação do empreendimento. Isso é uma coisa que chama bastante atenção, que todos assim, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, porque é menos ou porque é mais. Mas em nenhum momento assim, qual é o impacto de não haver essa fábrica no lugar, que é muito importante. Porque nós vamos ter impactos não só na fauna, como no ser humano, que vamos dizer que nós somos integrantes do sistema, para algumas coisas que outras não somos, né? E ausente a preocupação também com a capacidade de suporte de territórios referente à introdução de espécies, né, que vai para o vegetamento, ou mesmo porque vão ter que tirar dali e passar para outro lugar, como no caso dos peixes anuais. E o que me preocupa muito é a lagartixa das dunas, que vai ter interrompido, está na areia, né? Eu não sei como é que eles vão fazer isso para ela passar do lado do outro do choro. Mas eu não sei. Então, aqui também os programas, né? Fiz um quadro de resumo dos programas, e o que chamou a atenção é também que tudo fica na educação ambiental, basicamente educação ambiental, isso aí muito raso, também muito superficial, isso eu vi em outros projetos, educação ambiental que salva o mundo e não salva, desde criança eu ouço isso e muito não dá salva. Então, essa educação ambiental também chamou a atenção porque, como eu aposentei na prefeitura de Guarulhos depois de 32 longos anos, eu passava pelas outdoors e plante uma floresta. Isso para mim não é educação ambiental, porque floresta não é monocultura. E eu também frequentei vários outros fóruns de discussão e ensino em floresta e vão ser de uma espécie só. Tem no próprio programa, né, de impacto ambiental, do Maquilabres, né, é uma roda verde, atropelada. Eles vão fazer um monitoramento, porque vai ter um aumento de fluxo veicular nesse local. Não só ali, mas também na estrada. E agora, antes de ter essa implementação, não tem ninguém controlando isso. Tem uma cobra atropelada ali. Aliás, a equipe que fez a tratamento de fauna foi bastante precioso, né? E preciso dizer. Aqui também os índices ambientais chamam bastante atenção, que eles sabem que a lei fala que tem que estar conversão em 0,5%. Né? Então, faz todo um cálculo, né, dos impactos. Então, está ali os índices, né, de índice de magnitude, abrangência, biodiversidade, temporalidade, unidade de conservação, comprometimento da área comunitária e grau de impacto. A soma deu 0,6, mais do que a lei entende. A lei só permite até 0,5 a compensação. E ele já deu 0,6. Então, a compensação vai ser 0,5, embora já tenha passado o índice total, já tenha ultrapassado. Conclusão. O diagnóstico, então, do meio biótico, eu não peguei os peixes, tá? E a microfauna. As plantas, eu não peguei, eu peguei a parte. Então, se situa em região ambientalmente complexa e biodiversa, onde a coexistência de ambientes naturais, nos zootrópicos, existe planejamento ambiental perigoso ou mesmo a não instalação da fábrica. O município de Barra Grande está preparado para o significado do enriquecimento e aumento de residentes temporários, permanentes, e suas consequências, poluição, drogadição, prostituição, alcoolismo, entre outros, sob sua tranquila convivência comunitária e atrativos ambientalmente turísticos, que até onde eu sei,
não vi nada de atrativo turístico em Guaíba. Eu conheço Guaíba, morei lá, inclusive, desde a minha infância, só que o atrativo turístico sumiu. Será que somente uma fábrica de bilhões de reais pode ensejar o crescimento econômico? Há comunidades que, por experiência própria, viram o bônus migrar para alguns poucos e anos ficar para mais. E aqui eu posso falar de N. Então, consegui correr. Obrigada.